Olá a todos, me chamo Keila, sou aluna de mestrado no programa de pós-graduação em Biologia Ambiental, faço parte do projeto Integra Clima e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre as arboviroses, com ênfase em dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Então, primeiramente, nós precisamos entender, por que é tão importante falar sobre as arboviroses. Então, é importante falar para a gente prevenir doenças, como nós conhecemos a zika, dengue, chikungunya, e também como essas doenças elas não têm cura específica, só tratamentos, é importante que a gente combata, o mosquito. Então, a conscientização ela vai ajudar a combater a propagação dos mosquitos transmissores e é essencial também para a gente lidar com a expansão dessas doenças, principalmente agora devido às mudanças climáticas. Então, primeiramente, nós precisamos entender, o que são as arboviroses. Então, as arboviroses são basicamente doenças causadas por vírus transmitidas principalmente por artrópodes, como insetos e aracnídeos. Coloquei aqui um carrapato e um mosquito. Então, de onde vem a palavra arbovirose, Vem do termo arborvírus, que significa vírus transmitidos por artrópodes. Então, as doenças transmitidas por arboviroses, elas vão desde sintomas leves até sintomas graves e também podem levar a óbito. Então, os principais sintomas dessas infecções, elas são ocasionadas pelos mosquitos do gênero Aedes, Culex e Anopheles, e também através do inseto do gênero Ortobuniavírus. Então, o que acontece? Quando esses artrópodes ele picam uma pessoa que está infectada, eles acabam adquirindo o vírus e eles acabam transmitindo para outras pessoas, quando ele vai picar novamente. O Culex, que nós conhecemos também como pernilongos, eles pertencem ao gênero Aedes. Eles causam alergias e dermatites, e especialmente em crianças e idosos. E em algumas partes do Brasil, ele pode ser responsável pela transmissão de encefalites, Encefalite nada mais é do que inflamação no cérebro, e os sintomas são febre, dor de cabeça, náuseas, vômitos, convulsões e entre outros. E também eles podem causar elefantíase. A elefantíase ela é uma obstrução nos vasos linfáticos e ela tem como sintoma inchaço nas pernas, nos braços e desconfortos nas áreas ali afetadas. O anáfilis, como nós conhecemos também como carapanã, muriçoca, mosquito prego, ele é responsável por transmitir a malária, E a malária ela é uma doença comum em países tropicais e subtropicais, como no caso do Brasil. E ela é causada por protozoários do gênero Plasmodium, e a sua transmissão ela ocorre pela picada do mosquito fêmea, Então, aqui no nosso país, o mosquito ele encontra condições ideais para se proliferar, especialmente na nossa região amazônica, Então, na Amazônia e em Rondônia, o principal espécie lá transmissora é o Anopheles thaligi. Então, ela também é a espécie mais abundante nas áreas endêmicas. Então, o ortobuniavírus, ele é capaz de transmitir o Oropost, que o Oropost é o nome da doença. Então, o ortobuniavírus oropochuense, ele foi isolado no Brasil pela primeira vez em 1960 e sua transmissão ocorre principalmente pelo inseto da espécie Culicodes paraensis, também como nós conhecemos como meruim, Então, depois que esse inseto ele pica uma pessoa ou animal infectado, o vírus ele permanece, no inseto por alguns dias, ele pode transmiti-lo quando ele picar outra pessoa saudável. Então, os sintomas dessa doença, ele é muito parecido com os sintomas da dengue. E aqui eu vou mencionar as arboviroses mais conhecidas, que é a dengue, zika, chikungunya e febre amarela. E ambas elas são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti
Então, acredita-se que esses mosquitos eles tenham chegado ao Brasil nos navios que traziam escravos da África. E a primeira epidemia da dengue no Brasil ela foi documentada entre 1981 e 1988. Bem, o mosquito ele é caracterizado por apresentar manchas brancas nas pernas e no dorso, e esse mosquito ele é bem mais comum em áreas urbanas, onde há aglomeração de pessoas e muitos locais para depositar seus ovos. Então, no local urbano, os mosquitos ele encontram condições ideais, né, para se reproduzirem. E também outro fator que contribui são as temperaturas e as chuvas. Então, a junção ali da temperatura e as chuvas fazem com que esses mosquitos eles se reproduzam, né? A gente pode ver aqui na imagem que o ciclo de vida do mosquito ele é bem rápido, né? Vai de 7 a 10 dias quando eles estão em condições ideais. Então, primeiramente, os adultos, né? Essencialmente as fêmeas, elas depositam seus ovos em recipientes. E os ovos, eles no meio aquoso, eles levam alguns dias ou até meses para virar as larvas, né? Ou seja, esses ovos eles podem se transformar muito rápido ou eles podem demorar um pouco. Essa demora ocorre quando não estão nas condições ideais, né? Então, esses ovos ele acabam existindo ali por muito tempo até encontrar uma condição ideal para continuar seu ciclo, né? E a partir daí, depois dos ovos, vem as larvas, né? As larvas elas vivem na água, elas levam até 5 dias para virar pupa, e as pupas elas demoram 2 dias para se transformar em mosquitos adultos. Então a gente vê aí que o ciclo é muito rápido. Quando tem condições favoráveis, o mosquito ele vai acabar se reproduzindo muito rápido. Então, basicamente, a prevenção das doenças, né, que esse mosquito pode trazer, é o controle do vetor, né? Então, é importante que a gente use telas nas janelas de repelentes, a gente elimine recipientes nos lares que possam servir como criadores de mosquito. Então, é sempre bom a gente estar observando nossos vasos de planta, ver se não tem um local ali que pode ser que a fêmea ela possa depositar seus ovos, né? Também recipientes no nosso quintal. Então, é muito comum a gente deixar recipientes abertos, né? E acaba acumulando água e acaba acontecendo da fêmea ali depositar seus ovos. Fechamentos adequados dos reservatórios e caixas de água também. E também colaboração na fiscalização das ações de prevenção e controle da dengue realizada pelo Sistema Único de Saúde. Então, a dengue, né? É importante a gente mencionar que somente a fêmea ela tem essa capacidade de transmitir o vírus, pois elas precisam de proteínas que são encontradas no sangue, né? Que vai ser essencial para o desenvolvimento de seus ovos. Então, atualmente, a dengue é a arbovirose mais em alta aqui no Brasil. Em 2024, se registrou cerca de 6,6 milhões de casos de dengue. Então, a gente vê aí que é um número bem elevado, né? Então, o vírus da dengue, ela pertence à família Flaviridae e ao gênero Flavivírus. Então, existe 4 variações, né, 4 sorotipos diferentes da dengue. A dengue 1, 2, 3 e 4. Então, uma vez que você pega a dengue, não isenta de você pegar a dengue novamente. Então, tem 4 possibilidades ainda aí de você pegar a dengue, né? Porque cada sorotipo, ele apresenta uma variação genética. Então, eles são diferentes, né? E os sintomas que a gente conhece da dengue são febre alta, repentina, dor de cabeça forte, dor atrás dos olhos, dores musculares nas articulações, manchas vermelhas na pele, náuseas e vômitos, sangramento em casos graves, que é no caso da dengue hemorrágica, né, como nós conhecemos. Então, o diagnóstico ele não é necessário realizar exames específicos. O tratamento da doença ela vai se basear basicamente nas manifestações clínicas, então é as manifestações ali que você vai apresentar, né? E também não existe
um tratamento específico. Então, basicamente, o tratamento é feito com medicamentos que vão aliviar ali os sintomas, né, de febre, de dor e a hidratação. Já o Zika vírus, ele é causado pelo vírus da Zika V, né? Ele ele foi identificado pela primeira vez em macacos em 1947 na Uganda e em 1953 em humanos na Nigéria. E logo em seguida ele se espalhou por vários países da África, como Ásia, na África, né? Ásia, Oceania e as Américas. Então, os sintomas ali podem ser sintomáticos ou assintomáticos e são febre baixa, erupção cutânea, dor nas articulações, dor muscular, conjuntivite e dor de cabeça. E a preocupação maior também desse vírus é nas gestantes, né? Então, em gestantes, mesmo assintomáticas, eles podem transmitir o vírus para o feto, que acaba causando anomalias congênitas, como microcefalia e outras complicações neurológicas, que são formadas pela síndrome congênita do Zika vírus. Então, as crianças que têm o contato com esse vírus, né, eles podem ter deficiências intelectuais, físicas e sensoriais permanentes. E a questão do diagnóstico, o diagnóstico ele é feito clinicamente, né, diagnóstico clínico, e quando diagnosticado em gestante, se faz exame de imagem no bebê, né, para saber ali qual foi o grau, né, que esse vírus ele atacou. O vírus chikungunya, ele chegou na América em 2013, ele causou uma grande epidemia ali nas Américas e no Caribe, mas só em 2014 que ele chegou ao Brasil, né? Então, os primeiros casos ocorreram no Amapá e na Bahia, mas atualmente todos os estados eles já registraram a transmissão. E em 2023, o vírus ele se espalhou principalmente para a região sudeste e se a gente for para analisar, né, tendo em vista que a maioria do vírus eles eram concentrados mais na região nordeste, mas em 2013 teve esse aumento, né, na região sudeste ali. Então, os principais sintomas são febre, dores intensas nas articulações, edema nas articulações, pode causar também doenças neuroinvasivas, como encefalite, mielite e meningocefalite, e também síndrome de Guillain-Barré, e também pode ocasionar paralisias e neuropatias. Então, ela pode evoluir também para 3 fases, que é febril, o aguda, pós-aguda e a crônica. Então, a febre amarela ela é uma doença infecciosa aguda que pode ser prevenida com vacinas e ela apresenta sintomas graves com elevada letalidade. Então, a febre amarela ela vai apresentar 2 ciclos de transmissão, que é o urbano, que é pelo Aedes aegypti, e o silvestre, que é pelos mosquitos hemogogos e sabetes. No ciclo silvestre, os primatas não humanos, né, eles são os principais hospedeiros, enquanto a gente só somos hospedeiros acidentais. Então, aqui no Brasil, atualmente, a transmissão, ela acontece, né, só através do ciclo silvestre, e os últimos casos que ocorreram, né, de transmissão através dos urbanos foi registrado em 1942. Então, atualmente, só os mosquitos silvestres que são capazes de transmitir a doença, né? Então, os sintomas são início súbito de febre, dores no corpo em geral, calafrios, náuseas, vômitos, dor de cabeça intensa, fadiga e dores nas costas. Então, a gente pode ver que os sintomas de algumas doenças aqui, eles são muito semelhantes. Então, ao a gente identificar os sintomas, é importante que a gente procure, né,
uma UBS, né, Unidade de Saúde Básica, e também é importante que a gente não se automedique, né? Como é no caso da febre amarela, não se pode usar a aspirina, porque pode intensificar a questão da hemorragia. Então, por favor, não se automediquem e quando sentirem os sintomas, procurem uma unidade de saúde. Então, atualmente, a principal prevenção da febre amarela é a vacina. No Sistema Único de Saúde, a vacina ela oferece, desde de abril de 2017, essa vacina, né? E ela é só uma dosagem. Então, é isso. Eu finalizo por aqui. Eu espero que tenham compreendido. Desculpe minha voz, eu estou gripada, né? Possivelmente eu dei algumas pausas aí, porque eu acabo sentindo um pouquinho de falta de ar. E é isso, vamos juntos combater os mosquitos, né? Para que a gente acabe diminuindo essa questão das doenças.